Então, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Sou Andresa Reis, sou aqui de Betim, região metropolitana de Minas. Sou formada em RP, formei em 2018 e já faz 4 anos que eu tenho trabalhado nessa área de comunicação. E de 2 anos para cá eu tenho focado mais no marketing e experiência do cliente. E hoje eu atuo como sucesso do cliente na Friends, que é uma empresa startup de Minas, e sou conselheira também no Conherp 3. E aí eu tenho um projeto que até já é como indicação aqui para vocês que querem aprender marketing em redes sociais, que chama Lab Sem Label, né? @Lab Sem Label, na verdade. Eu me juntei a um grupo de mulheres para a gente começar a estudar, na verdade, começar a aplicar as coisas de marketing que a gente estuda, né? Que a gente tem a tendência de estudar muita coisa, mas a gente testa pouco. Então, esse projeto surgiu dessa insatisfação mesmo de começar a testar coisa para o mercado. E aí a gente criou esse projeto, a gente está criando muito conteúdo nessa quarentena também, aproveitando o tempo, né? E aí a gente soltou um conteúdo legal hoje sobre TikTok, então quem quiser acompanhar, saber sobre as novidades de mercado do marketing, negócio em geral, segue lá também para vocês acompanharem. E é isso. Sim, legal, legal, legal. Florilson, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite, pessoal. Meu nome é Florilson Santana, ou muita gente me conhece por Flores, também é o apelido que me deram. Sou bacharel em Relações Públicas, formado aqui na Bahia. Me formei lá em 2013.2 e dentre da minha carreira, sempre, da época de faculdade, amei sempre. Tive curiosidade pela área de comunicação digital e mídias sociais, principalmente. Lá ainda na época da faculdade, criei uma página no Facebook de humor para fazer interação, falando sobre relações públicas, com muito humor, com muita graça, que chamava RP Depressão. Muita gente me conheceu por aí, por essa página, e vivia compartilhando as publicações, era muito legal tudo aquilo que eu fazia durante esse período. Um projeto que eu tenho muito amor, porque me abriu as portas assim profissionalmente e até de conhecimento sobre as próprias relações públicas, atuação, profissionais que eu tinha como assim espelhos e que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E aí depois entrei nessa área de vez, fui trabalhar com produção de conteúdo, atendi a empresa sempre ligado, mas trabalhando com a parte de marketing e publicidade aqui em Salvador. E aí eu fui para trabalhar em agências de publicidade, atendendo principalmente desde rede de shoppings, produção de conteúdo, coordenando marketing digital, atendendo também clientes na parte de educação, universidades, deixa eu ver, tem diversas áreas, já passei, construção civil, educação, escola bilíngue, área de saúde, RP, né, a nossa área acaba estimulando muito isso para estar conhecendo aí essas diversas atuações. Mas sempre trabalhei ligado a essa parte de mídias sociais, marketing digital, fiz especialização em comunicação digital e gestão de mídias sociais na Universidade daqui de Salvador. E essa é a minha especialização, minha pós-graduação. Depois disso, fui convidado também a começar a lecionar. Sou professor em graduação de publicidade e também em pós-graduação de gestão de comunicação digital na universidade aqui, na cidade próxima a Salvador, chamada UNEF. Passei aí também, trabalhei durante muito período focado em análise de dados e performance digital, que aí a gente já vai entrando em outras áreas das mídias sociais, atendendo ao governo da Bahia, aqui no estado. E hoje eu estou trabalhando como analista de performance digital da rede varejista LibSquid, atende aí está presente em 14 regiões no Brasil, está expandindo o negócio agora para a área de e-commerce e está sendo bem legal. Amo a minha área de mídias sociais, de comunicação digital. É uma base de formação que eu tive em relações públicas que me guia eternamente até hoje. E estou muito feliz de estar aqui participando com vocês dessa live
Também tem uma empresa de consultoria e cursos de comunicação digital, que é a Flores Digital, e que aí eu utilizo essa outra área como educação complementar, que eu passo para pessoas para trazer mais gente para a área, mais gente com conhecimento profissional agregado e crescer cada vez mais. Pode estar mutado. Eu fico sempre pensando, né? Porque eu já estou com meus 5.7 aqui, né? E eu sempre fico pensando como é que pode essa gente tão novinha ter tanta experiência já assim. Eu acho sensacional isso, sensacional. Carlos, tu quer assumir a condução? Eu acho que a gente pode muito bem ir conversando aqui em conjunto com eles até. Tá joia, perfeito, perfeito. Que as dúvidas são bastante, mas até para a gente conseguir já trazer um pouco, né, da questão das mídias sociais para o mundo corporativo, para o mundo dos negócios, até para que todo mundo consiga entender bem esses impactos, né, na visão de vocês, particularmente. Quais são os principais benefícios que as mídias sociais trouxeram, né, para o campo, tanto dos negócios quanto das marcas, agora com os influencers também. O que, na visão de vocês, tem de benefício hoje as mídias sociais? O que elas proporcionaram para nós e para a sociedade? Andresa, quer falar primeiro? Eu falo. Então, eu não estou esperando outro, eu posso começar. Eu acho que o que trouxe de maior benefício foi esse estreitamento de relacionamento, né? Que é a principal função das mídias hoje, né? Redes sociais falando no geral, todas as redes. Então, eu acredito que as empresas conseguiram, de fato, conhecer o usuário, se relacionar com ele, saber quem ele é, principalmente, né? Antes a gente tinha uma ideia muito, como eu posso dizer, de público-alvo, essas questões mais genéricas, né? Hoje a gente consegue, através de persona, através de estudos de público, a gente consegue entender quem é o nosso cliente. Então, isso a gente consegue vender, né, para essas pessoas, consegue se relacionar para elas, vender para as pessoas certas, principalmente, né? E isso acaba reduzindo esforços, né? Já que a gente sabe quem é o nosso público, a gente sabe para quem a gente tem que falar, como a gente tem que falar, o tom de fala, principalmente, né? E aí isso vai reduzir muito o nosso tempo, né? Para conseguir atingir essas pessoas e chegar nelas de fato e concretizar o objetivo da empresa. Então, acredito que as redes sociais, elas vieram com esse intuito e têm cumprido muito bem, né? Esse papel. Isso, super concordo com a Andresa aí, o que ela falou. Justamente o crescimento, né, desenvolvimento da internet e a tecnologia possibilitando também o acesso de diversas pessoas, de diversos níveis e classes sociais, permitiu a horizontalidade, acho que eu falei certo a expressão, de que todos têm acesso ao mesmo nível de conteúdo, de certa maneira, claro que alguns com certas limitações, mas aquele conteúdo não fica preso só a uma classe social, só a um tipo de pessoa, mas quase todos, hoje a gente tem quase 70% das pessoas, né, dos usuários brasileiros ativos nas mídias sociais, na internet, e isso permite com que a gente consiga um potencial muito grande de acesso a essas pessoas, assim como também entender o comportamento digital delas. Eu bato muito nas minhas aulas e nos meus cursos, quando eu falo com as pessoas, é que antes a gente tinha muita comunicação de massa, na TV, nas outras, né, mais comunicações tradicionais. E hoje a gente tem a comunicação de indivíduo. A gente quer falar com aquele usuário, aquela Dona Maria que mora ali na rua tal, que tem o comportamento de entrar na internet para ver as curiosidades de culinária, sobre informações de culinária. E como é que eu vou conversar com essa pessoa, vender o meu produto, vender a minha marca, interagir com ela. Essa é a grande dinâmica da internet, que às vezes as pessoas ainda estão se adaptando, de quebrar essa mentalidade de comunicação de massa e levar para a internet, mas que a grande mudança e o paradigma mesmo que ocorre. E isso facilita com que a gente consiga se comunicar melhor, consiga entender o que que Dona Maria quer, o que é que ela necessita, inclusive a própria interação de
ser mensagem muito mais rápida, não é comunicação de mão única, né? É uma comunicação de mão dupla, dela poder ali nas redes sociais comentar uma determinada publicação, tirar alguma dúvida, perguntar e a marca interagir de forma mais ágil. E isso nessa área de relacionamento é cada vez mais importante e necessário para justamente estabelecer vínculos. E esse é o grande barato, a grande diferença, né, que a internet traz para diferenciar esse potencial de comunicação. Perfeito. Também. E botando uma pulga atrás da orelha, qual é o malefício que as mídias sociais talvez trazem, tanto para marcas, organização e sociedade? Eu acho que entra justamente nesse ponto de que, ao mesmo tempo que muita gente pensa, nossa, 70% das pessoas estão na internet, mas ainda tem 30% que ainda não estão. Então, tem gente que pensa que a comunicação digital por si só e única resolve tudo, e não resolve. A gente tem aí uma outra área de comunicação que precisa ser atendida também. Então, não é a salvação universal. Até eu só vou atravessar um pouquinho aqui, Andresa, porque o que ele falou aqui está interessante e acho que tem a ver contigo também, né? Não é a salvação universal, mas vocês acham que ainda vai chegar ao ponto que a gente vai ter tipo 100% ou 98% das pessoas online e aí a comunicação vai ficar só assim? Vocês acham que resolve tudo? Eu acredito que não, porque tem muito a ver também quando a gente entra em outras pautas, falar de desigualdade social e tudo mais. Então, muitas pessoas ainda não têm acesso né, se a gente continuar no ritmo que a gente está, muitas pessoas ainda vão continuar sem acesso à internet ou coisas mínimas, né? Então, eu acredito que a comunicação, se Deus quiser, no futuro próximo a gente consiga ir tudo para online, mas eu acho que a gente tem um grande desafio ainda de fazer a comunicação off também, que é muito do que o Florilson falou, de entender o comportamento da dona Maria que está ali e não tem acesso à internet, por exemplo, mas que consome o produto. Então, é olhar para esses dois lados, esse é o grande desafio. Isso. E além de que o não entendimento de que todo mundo está, por exemplo, em uma determinada plataforma. Todo mundo está no Facebook ou todo mundo está no Instagram. Não é. A gente tem na internet uma vasta área de comunicação, mídia, que a gente pode conversar e comunicar com essas pessoas. Que também tem gente que pensa, não, vamos botar aqui toda a nossa grana de comunicação no Facebook e acabou. Não é assim, né? Tem que pensar de maneira mais ampla. Vou me atravessar de novo, Carlos, só um pouquinho. Vai porque não é todo mundo que está no Facebook, não é todo mundo que está no Instagram, não é todo mundo que está, sei lá, no LinkedIn, não é todo mundo que está X, né? Mas tem pessoas que estão, por exemplo, já que eu citei 3, que estão nas 3 redes ao mesmo tempo, elas usam as 3 redes, né? Como é que fica isso? Eu sempre penso, porque eu não trabalho tão direto com as 3 redes assim, embora eu trabalhe também com um pouco de mídia social. Mas assim, como é que será que quem está só no LinkedIn, a linguagem que ele está lá, como é que vocês trabalham essa questão da linguagem do cara que está no LinkedIn, do cara que está no Facebook? E quando ele está no... Você sabe quando eles estão nos 3? Como é que faz daí? Isso é uma coisa realmente bem difícil, assim. Eu, como sou sucesso do cliente, eu estou bem de perto nessas questões de estratégia, né? Meus clientes são a maioria microempreendedores, então eles têm essa dificuldade de estar em todas as redes, fazer conteúdo para todas as redes. Então, assim, o que a gente mais bate na tecla, foi o que o Florilson falou também, essa questão que redes sociais não vai gerar venda. Ele precisa pensar no site dele, precisa ter um site que a gente chama, vocês talvez já até ouviram falar dessa casa própria, né, que a gente chama, que o site do cliente ele precisa investir naquilo, porque no final das contas as redes vêm e vão. A gente tem o exemplo aí do Facebook, do Orkut, que passaram, vieram, teve o boom, passou, e o Instagram também, ele está nesse movimento, mas tem gerado bastante coisa, mas de uma hora para outra pode cair. Então, assim, a gente precisa focar energia no que a gente tem garantido, que é o site, por exemplo. Então, todas as ações, tanto em LinkedIn, Facebook, Instagram, tem que levar para o site, porque é ali que a gente vai converter pessoas, é ali que a gente vai saber quem é o público também. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, da importância que o site tem na estratégia. É uma das coisas que eu bato bastante na tecla também com os meus clientes, porque a maioria deles tem a ideia de que Instagram, que redes sociais vende por si só, que é só postar
qualquer coisa lá que vai gerar resultado. E não é isso, né? É uma coisa muito mais profunda. Cada post tem uma estratégia envolvida, tem uma estratégia de marca, de vendas. Então, é tudo um conjunto, né? O Floris falou muito bem que o marketing ele é a mistura de tudo para levar para um objetivo final, seja ele venda ou visibilidade, mas tem que ser, as estratégias têm que ser conjuntas para dar certo. Isso entra bem na linha das evoluções do marketing, né? O marketing 1.0, 2.0, 3.0 e agora a gente tem o 4.0, que ele é extremamente focado em relacionamento, interação, integração, agilidade. E dentro dessa atuação aí é justamente de entender de que o mesmo usuário que está no Facebook, ele tem um comportamento totalmente diferente dentro do LinkedIn. E a forma de me comunicar com ele no Facebook vai ser uma maneira e a forma que eu me comunicar com ele no LinkedIn vai ser outra, mas sem perder a identidade da marca. Porque ela precisa ter uma unidade única, a brand persona dela. Mas quando ela vai se comunicar, ela vai se adaptar à plataforma que estiver. E é justamente isso que a Andresa falou. A gente tem que ter um ponto de encontro disso tudo. E a casa é o site, é levar para lá. Até quem aqui já trabalhou com a parte de análise de dados de site, tem uma coisa chamada cookies, que os sites coletam, e aí a gente consegue, com esses dados, esses microdados que chegam lá dentro do site, entender o comportamento do usuário que entrou no site. Entender como é que ele se comporta na internet, qual é o perfil mais próximo de gênero, de idade dele, de onde ele está acessando, e aí com isso você vai começando a entender melhor quem é essa pessoa, como você pode se comunicar melhor com ela e trabalhar a sua plataforma, enfim, depois gerar cadastros, enfim. Tem vários meios que podem ser feitos, levando essa pessoa para o site. Tudo bem. E para quem quer iniciar, digamos assim, esse trabalho, não digamos iniciar, mas vamos supor, nós temos aí um profissional que já trabalha nessa área, mas que está iniciando talvez esse projeto de consultoria ou de assessoria para clientes. Então, qual é a abordagem que o profissional tem que ter para convencer, digamos assim, uma marca a utilizar ou vir para as mídias sociais e entender o valor que ela pode ter, né, para o seu negócio, até para sucesso do seu próprio cliente, né? No caso da Andressa também, que trabalha muito focada no sucesso do cliente, como traçar, né, essa abordagem para ele entender que ele precisa de um profissional de comunicação e de que as mídias sociais podem sim agregar valor à marca dele. Sabe o que é engraçado, Carlos? Porque a gente já chegou num ponto, assim, pelo que eu vejo dos meus clientes, que eles já estão sabendo que tem que ter, sabe? Ainda mais nesse cenário que a gente está agora de pandemia e tudo mais, as marcas estão sendo obrigadas, né, a se tornar digital. Então, os clientes que chegam para a gente, que a gente prospecta, eles já estão cientes da importância de estar presente, né? Dessa transformação digital que tem que ser feita. Mas a maioria deles não sabe como usar de fato, né? Aí que entra o nosso papel de educação, a gente está ali o tempo todo fazendo ele entender como aquilo vai gerar valor para ele. Mas, no geral, o que eu tenho visto é que eles já entenderam a importância de ter um site até que não, mas ainda estão nessa construção. Mas redes sociais eles já entenderam que se não tiver lá, ele dificilmente vai ser conhecido assim na proporção que ele deseja. Então, o meu desafio hoje é educar mesmo o cliente para ele saber que não é só aquilo que vai gerar visibilidade e vendas para ele. Até pegando um gancho dessa tua fala, Andresa, eu sinto muitas vezes assim que o pessoal de gestão, eles vão muito naquela coisa assim, porque tá todo mundo lá. Isso. Não, tá todo mundo fazendo. Eu quero fazer também. Isso. Mas é que nem tu disseste, talvez ainda não saiba o que vai fazer lá. Eu quero estar lá, mas o que tu quer fazer? Qual que é o teu objetivo? Só quero vender. Eu só quero vender. Mas, né? Tipo, como é que a gente vai realmente criar, né, uma empatia com o público? Então, eu acredito que tem muito link com isso que está dizendo, realmente, né? É um papel de educação mesmo dentro das organizações. Florilson, desculpa. Pode falar. Nada. Eu ia falar justamente disso, de que há um papel nosso, enquanto profissionais, também de educar os nossos clientes. De que quando vem com essa ideia, não, tá todo mundo lá no Instagram, eu quero fazer, calma. É no Instagram que seus clientes também estão?
é no Instagram, qual o seu objetivo de comunicação de marca, né? Porque se for só vender, então sua estratégia não é para uma rede de relacionamento. Afinal, Instagram e Facebook é relacionamento, não é para você vender. Você pode usar estratégia de mídia para divulgar produtos, pode, mas ir para lá só para ficar publicando produto e achar que vai vender também não é. E outra questão também importante é justamente de entender essa articulação, de valorizar a parte do trabalho de mídias sociais, né? Muito, acho que principalmente a Andresa talvez sofre um pouco com isso. Eu já fui um pouco há tempos atrás empreendedor também de fazer serviços para pequenas e médias empresas. E o que eu sofria mais era de quando passar a proposta dizer, nossa, é tudo isso. Infelizmente, há uma desvalorização do trabalho de profissionais de mídias sociais de achar que qualquer um pode fazer e que é uma coisa muito simples, né? E não é. Há muita coisa por trás da superfície do iceberg das publicações das mídias sociais, de entender de que há um trabalho ali de pesquisa, há um trabalho de monitoramento de mídias sociais, há um trabalho de planejamento de comunicação, há um trabalho de estudo e pesquisa de público, pesquisa e análise de dados, há um trabalho, todo um processo por trás de que não fica claro. E quando chega uma proposta para um cliente, e eu trago essa realidade para pequenos e médios, mas eu não duvido que para os grandes também seja dessa maneira, de achar muito caro ali cobrar X valor pelo trabalho de mídias sociais, achando que basta uma, duas pessoas para fazer e está tudo certo. Não está. É um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que é um fluxo muito maior do que a comunicação tradicional, porque todo dia ou toda semana, diversas publicações, criação diferente, designs diferentes, estratégias de comunicação diferentes, toda semana está ali produzindo conteúdo novo, a criatividade acelerada, e isso precisa ser valorizado. Então, há esse problema aí de desvalorização por parte dos clientes, às vezes. Assim, é engraçado que eu trouxe justamente essa imagem do iceberg que você falou, que ela é muito famosa e que traduz muito o que a gente fala sobre desvalorização, que é justamente que a postagem é só a ponta, né, do iceberg, que é o final de tudo, mas por trás disso tem muita pesquisa, construção de marca, planejamento, estratégia, alinhamento das áreas também, tem a questão da brand persona que você falou, tem a buyer persona, e todas essas coisas também, e principalmente monitoramento, né? Porque é uma coisa muito importante que a gente deve falar mais para frente, porque não é só fazer e postar, a gente tem que saber o que está performando melhor ali para a gente repetir. Se uma coisa não deu certo, repensar aquilo ali, ver se a gente consegue reinventar. Então, é um trabalho árduo, assim. Ainda mais que você falou da criatividade, é muito sobre isso também, porque a gente está ali todo mês construindo para o mesmo cliente. Muitas vezes os clientes têm um segmento difícil para a gente comunicar. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles são do segmento de hidráulica, coisas muito fora da nossa realidade. Nossa, a gente pensa, como que a gente consegue comunicar com as pessoas, com esse produto, com essa marca? Então, é um trabalho muito, assim, árduo, sabe? Para a gente fazer ele todo mês, um planejamento bonitinho, para o cliente entender, né, do que a gente vai falar. Então, esse profissional com certeza precisa ser muito valorizado, porque tem muito trabalho ali antes de postar. Eu vou pegar um gancho aqui, porque a palavra foi falada mais de uma vez aqui. Eu acho que essa palavra é muito importante quando a gente está falando em mídias sociais. São diferentes níveis de clientes, né, do micro ao grande, né? E me corrijam se eu estiver errada, mas o pequeno, via de regra, ainda não está acostumado a planejar a maior parte das coisas. Não é nem só comunicação, é tudo. Exato. Né? Até precificar é um problema para o pequeno, né? É impressão minha ou o grande que já faz planejamento estratégico do negócio, etc., ele entende melhor o fato de que existe a parte de baixo do iceberg, né? Ou eles também não entendem, ou também realmente a gente tem que educar também o grande. E o pequeno eu imagino que mais ainda, creio eu. Com a minha experiência, eu te digo que a gente tem que educar os grandes, sim, porque eu acho que eles são às vezes até piores, porque eles acham que ele vai conseguir chegar a 100k de seguidores em um mês de conteúdo, sabe?
Então, pelo fato dele ser maior, né? E aí a gente tem que fazer o mesmo trabalho de educação, falar com ele que não é assim que funciona, que a gente precisa construir uma audiência. Então, acho que o trabalho é até dobrado fazer esse convencimento, visto que esse cliente tem um ticket maior, paga um pouco mais, então o trabalho de convencimento dele com certeza é maior. Além de ter aquela cobrança de começou a fazer uma campanha hoje, cadê? Não aumentou minhas vendas hoje? Exatamente. Não, gente, a internet não é uma coisa imediata que entrou e começa a fazer nem... Todas as demais comunicações não são assim, leva um tempo, né? O processo de comunicação, a curva lá, do usuário, na jornada de compra dele. Então, não é nada assim imediato. Tem cliente que acha que, ou mesmo você está fazendo uma campanha de mídia, por exemplo, eu lido um pouco mais com isso, e ele fala, eu não vi no Facebook, eu não vi no Instagram. Cadê a campanha de mídia? Você não é o público. Se aparecesse para você, teria um problema na campanha, porque ela está mostrando para você que não é o público-alvo. Então, às vezes, também esse problema, sim, com os grandes, e normal. Agora, eu vejo uma abertura um pouco maior das empresas atualmente, e principalmente depois desse processo todo que a gente está passando da pandemia, de entender a internet como um excelente suporte para dar apoio de comunicação e engajamento, de conversão de vendas, que antes não tinha. Muitas pessoas tinham um pé atrás e falavam, não sei se eu devo investir, se eu devo fazer uma mídia, se eu devo fazer isso aqui. E aí lançaram agora, durante esse período, e estão dando certo, estão vendo o resultado, estão começando a trabalhar melhor essa comunicação. Então, quem sabe, depois de todo esse caos que a gente está passando, as coisas para o digital não sejam mais valorizadas também. Mas, sabe? Isso é bastante provável, assim. Mas falando em resultados, aí voltamos para a questão do monitoramento. Monitoramento e avaliação mesmo de resultados, né? Eu acho que o cara esse que é o resultado para amanhã ou para a semana que vem, ele fica mais fácil de ser convencido mostrando esses resultados de monitoramento? Fica. Geralmente, principalmente, eu acho que o bom da internet é isso, a gente consegue mostrar de forma quantitativa e até qualitativa os resultados da campanha de forma imediata, dia a dia, mostrando, olha, sua campanha está aqui na internet, a gente está fazendo, aumentou o número de X% de pessoas falando positivamente da sua marca, do seu produto na internet nessa semana, no dia de hoje, e avaliar esse desempenho aí de sentimento em relação à marca, né, a saúde da marca, que a gente chama também, da internet, na perspectiva da campanha que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, se a campanha não está dando resultado, se não está sendo positiva, de ter essa troca imediata. Né? Numa comunicação tradicional, se estiver ali na TV, no outdoor, no outro ambiente, você leva dias para conseguir fazer a troca, na campanha, o custo de produção, o trabalho. Na internet, na mesma hora, não está dando resultado, peraí, tira, coloca outro, pronto. Bora ver agora se esse vai dar resultado, se vai ser melhor. Ou até fazer teste de duas comunicações parecidas, né? Teste AB, que a gente chama, bota ali um carro vermelho e um carro azul. Qual é que vai ter a melhor recepção por parte das pessoas? Vai ser o azul? Pronto, deu certo, pronto. A gente tira aqui a campanha do carro vermelho e deixa o azul para exibir para as pessoas. Então, tem essa possibilidade também aí de fazer essa mudança ágil, essa flexibilidade, essa interação com a comunicação, baseada em dados que a gente acompanha ali nas mídias sociais. Isso é muito importante mesmo que o Florisson falou sobre os dados, porque essa rapidez que a gente tem de conseguir ver as métricas alcançadas e tudo mais ajuda muito a gente nessa questão. Porque, por exemplo, posso dar um exemplo de um cliente nosso que a gente percebeu que alguns posts com o banco de imagem estavam performando mal, e a gente percebeu que quando a gente colocava pessoas reais, o nome da pessoa, o cargo, a pessoa já recebia melhor aquilo, né? Então, a gente viu claramente nas métricas que isso funcionava. Então, a gente parou de fazer coisa de banco de imagem, basicamente. Uhum. Então, é muito sobre isso, assim, que o Florisson falou, da gente conseguir
conseguir olhar o resultado ali de imediato e mudar antes de chegar ao final do mês, de apresentar o relatório do cliente e ver que o resultado não foi satisfatório. Então, Sim. esse acompanhamento diário que a gente consegue ter a partir das redes sociais ajuda muito a gente nisso. E a questão também é a gente alinhar um objetivo central da rede, né? A Florice falou muito sobre isso e eu concordo super, porque a gente vai tudo gerar ao longo daquele objetivo ali. Se o objetivo é brand, se é posicionamento de marca, as métricas que a gente vai buscar é relacionada a isso. Se for venda ou venda indireta, alguma coisa do tipo, a gente também vai fazer as análises baseado nisso, os posts baseado nisso. Então, é muito importante a gente ter um objetivo centralizado e alinhado com o cliente de qual é a função da rede. Até deixa eu aproveitar, Andresa. Agora é minha vez. Também tá, quero, não, tô com uma pergunta na ponta da língua. Esse professor tem umas perguntas na ponta da língua. Andresa, eu gostaria de saber também o seguinte, por exemplo, como tem muita gente que a área de sucesso do cliente é uma área, digamos assim, é um conceito muito novo ainda, de certa forma. E muita gente ainda não conhece esse tipo de trabalho e a importância desse tipo de trabalho também, porque é relacionamento. Então, eu gostaria até que, de repente, tu conseguisse passar um pouquinho dessa noção, assim, do teu dia a dia, ou tentar explicar um pouquinho melhor como é que é o funcionamento dessa área e por que ela é estratégica hoje para se trabalhar com as marcas e os clientes com os quais tu trabalha. Pode ser? Claro, muito legal você levantar isso, porque eu estou falando aqui, né, nem contextualizei o que é. Na verdade, o que acontece? Só para colocar vocês por dentro, eu trabalho numa empresa que a gente brinca que ela faz as outras empresas crescerem, né? Então, a gente entrega transformação digital, visibilidade e vendas, principalmente. Então, como a Friends entrega marketing, eu estou mais por dentro dessa área de marketing, falando do sucesso do cliente. Mas o cargo em si, a gente pode pensar que é um profissional que vai estar ali acompanhando o cliente durante a jornada dele na empresa, assim, dependendo do contrato, né? Existem contratos e tal de um ano ou mais, mas o sucesso do cliente é o profissional que está ali com ele dia a dia, garantindo que ele tem o objetivo dele alcançado com o que ele contratou. No caso da Friends, a gente entrega marketing, a Friends tem os serviços dela, mas tem a plataforma também de sites. Hoje eu sou CS, né, que é a redução do termo, da plataforma de sites, então eu preciso fazer com que o cliente veja valor no site, tenha resultados com o site. Então, eu fico ali com ele em toda a jornada, passando de passo em passo, para que ele consiga atingir o objetivo dele. Aí, volta também no que eu falei antes, que eu preciso saber qual é o objetivo dele para que ele tenha sucesso de fato, né? Então, a gente faz muito isso com métricas e tudo mais, acompanhando ali ele no dia a dia. Como eu falei, são a maioria de microempreendedores, então são pessoas que fazem 1000 coisas além de marketing, né? Então, o meu papel é muito estar ali, pegando na mão, ajudando ele a operacionalizar essas estratégias que eu ensino para ele, né? Então, eu preciso basicamente saber qual que é o objetivo dele e acompanhar ele nessa jornada. É uma tarefa bem, bem legal de fazer, porque a gente aprende muito com o cliente também, são clientes de vários segmentos, então acaba aprendendo sobre vários segmentos também, é muito legal, e ali a gente tem que, de fato, entregar o sucesso para ele. Não é só a satisfação do produto, né? Eu preciso fazer com que ele seja promotor da marca Friends. Então, eu preciso fazer ele realmente ter sucesso com aquele produto. Então, a gente tem algumas métricas também para avaliar isso, mas o meu objetivo central é que ele recomende a Friends para que venham mais clientes e que a gente consiga crescer. Então, basicamente é isso. Perfeito. E, por exemplo, quando vocês começam a trabalhar o cliente, quais são os primeiros passos, geralmente? Eu vou lançar essa pergunta aqui para ti e já vou tentar enquadrar ela aqui para o Florilson também na parte das mídias. Que, por exemplo, a gente avançou bastante na questão do planejamento, né? Já falando do objetivo ali, das métricas e como mostrar os resultados. Mas voltando assim lá naquele passo inicial com o cliente, por exemplo, que quando a gente trabalha, por exemplo, mídias sociais, às vezes o cliente imagina que vão ter 2 planejamentos completamente separados. Eu tenho um planejamento aqui que é o da empresa, né? Às vezes de comunicação. Não digo nem de comunicação, muitas vezes é assim, esse aqui é o planejamento da empresa.
como se comunicação e a empresa não fossem integrados. Né? Sim. E a gente até acha engraçado, mas isso é o que mais acontece de fato, né, nas empresas, que mais a gente vê acontecer. Não, isso aqui é um planejamento. Agora eu quero que tu faça um planejamento de mídias sociais. Então, só para a gente começar a entender isso, sabe? Existe diferença nesses planejamentos? Tem que ser integrado? Qual é o primeiro passo para fazer esse encaixe perfeito em mídias sociais e no sucesso do cliente? Como é que começa essa relação, entende? De trazer o plano dos objetivos do cliente e transformar isso em uma meta que depois vocês conseguem realmente mostrar o resultado para ele. Então, complexo isso, responder, porque eu acho que depende muito do segmento, do objetivo de cada cliente, mas basicamente, assim, no geral, eu preciso introduzir ele na estratégia digital, né, que ele precisa. Então, o primeiro passo é o site. E aí, ele já tendo o site, eu já começo a ensinar ele a estudar mercado, a estudar concorrente, bem nesses primeiros passos, assim, de palavras-chave, o que ele pode fazer ali no próprio site mesmo, ou nas redes sociais, para que os clientes cheguem, quando a gente fala de tráfego também. Então, eu vou introduzindo aos poucos cada fase do marketing digital, praticamente, para que ele consiga avançar ali. Vamos supor que o objetivo dele é vendas, para que ele consiga se relacionar com os primeiros leads, por exemplo. Então, falando de planejamento, a gente tem um planejamento de conteúdo, um planejamento de redes sociais, um planejamento de automação de marketing também, e um planejamento de pago. Então, é um planejamento para cada área de marketing, lógico que todos integrados, né? Então, é difícil também fazer ele entender que são várias coisas que são diferentes, mas que se integram no final e que ele precisa fazer tudo para que a estratégia dele seja bem fundamentada e que dê um resultado legal. Então, o meu papel é muito isso, assim, acompanhar, pegar na mão mesmo, saber se ele está fazendo, se não está. É um papel muito próximo, assim, esse relacionamento, para que ele consiga, de fato, vender, né, se for o objetivo dele. Mas a maioria, o objetivo é vendas mesmo, né? Então, o meu papel ali é fazer com que ele venda. Então, as ferramentas que eu vou usar com ele, aí a gente vai fazendo ao longo do processo, né? Mas lá na Friends a gente tem todos esses métodos para conseguir introduzir o cliente. Mas a primeira etapa é ter o site, para que a gente consiga, como o Florisson disse também, centralizar, né, a estratégia. E essa parte de planejamento, para mim, é vida. Sem planejamento, eu digo muito para onde eu passo que eu falo que aumenta as chances de dar merda. Porque justamente se não tiver planejamento, a chance de dar errado a estratégia de comunicação, a chance de dar errado aquela comunicação que vai ser feita nas mídias sociais, a mídia que vai ser realizada, a mídia paga, ou mesmo a estratégia geral de uma campanha publicitária, tem muita chance de ter um problema muito grave. Então, entender potencialidades, fraquezas, toda aquela parte do PFOA que a gente já conhece, fazer todo o estabelecimento de comunicação é essencial e você chegou no ponto certinho, que cada uma tem sua própria linha, né? A mídia digital tem uma linha de planejamento diferente de conteúdo, de jornada do consumidor, mas todas elas precisam estar integradas, afinal de contas é uma comunicação única, né? Talvez esse planejamento, talvez não, ele parte do planejamento de negócios, né? Tem o planejamento de negócios da marca, da empresa, e aí de lá vem os insumos para serem desenvolvidos esses outros. Dentro do digital, porque também é um ambiente diferente de um planejamento de comunicação tradicional. Onde a gente tem ali alguns pontos que diferenciam, que são mais profundos no digital que do tradicional. Não vem, mas extremamente necessário. Uma das minhas atuações profissionais antes dessa que eu estou de analista de performance foi planejamento de comunicação digital, então eu vivia isso diariamente e é essencial e foi essencial dentro de todo esse trabalho aí por onde eu passei. Perfeito. Posso resgatar a pergunta que eu tinha antes na ponta da língua? Não, porque eu sei que
muita gente que eu já conheci, tanto quanto estudante como depois até, resolveu fazer relações públicas porque não queria mexer com números. Eu já ouvi isso Lê do engano. algumas centenas de vezes, eu acho. Né? Mas, no caso, é claro, isso, geralmente, quando a pessoa acaba cursando, ela acaba se dando conta que, obviamente, não pode viver sem, né, os números. Mas dentro das mídias sociais, dentro da questão de monitoramento, dentro da questão dos dados, de tudo isso, os números são absolutamente fundamentais. Certo? Sim, sim. E aí, o que vocês recomendam para aqueles que querem muito trabalhar com mídias sociais, fazendo os posts, né? Mas tem aquela coisa de eu não quero lidar com números. Tem uma coisinha que eu digo que ou você tem que aprender a amar ou a amar quando vai trabalhar com mídias sociais, que se chama planilha de Excel. Sim. Porque é praticamente o tempo todo aberto no computador enquanto estou trabalhando para fazer justamente todos esses cálculos, gráficos, né? Isso é o que enche os olhos do cliente quando você vai apresentar depois de uma campanha, depois de algo que você fez nas mídias sociais. São os gráficos que enchem o olho dele, que mostra ali se o seu trabalho deu resultado ou não. É a forma que você vai provar. E não necessariamente esses números são somente curtidas, são acessos ao site, também pode ser ali os números em relação aos perfis comportamentais, como eu falei, o monitoramento de mídias sociais no quesito qualitativo, que entender como as pessoas estão falando sobre sua marca na internet, se elas falam de forma positiva, se elas falam de forma negativa, se há muitas perguntas sobre o tema X ou Y e que pode demonstrar ali que essa comunicação não está bem clara. Então, esse entendimento aí também dessa parte é essencial. E estatística, né, fazer os cálculos, nem que seja regra de 3, simples aí, é essencial. Então, números anda junto o tempo todo. Para quem trabalha com essa área, lê do engano de que só vai ali fazer um post bonito no Facebook. Se estiver indo por esse caminho, vai estudar mais um pouquinho mídias sociais, depois volta. E é uma coisa assim que a gente acostuma, sabe? Tipo, tudo ser humano acostuma, né? E dados também é uma coisa delas. Porque, assim, é o que o Florisson falou. Se eu estou trabalhando com isso, eu vou querer saber se está dando resultado de fato pro meu cliente, né? E eu só vou saber isso através de dados. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo. As plataformas costumam dar isso de forma muito rápida, de forma muito usual, assim, muito funcional. Então, não tem que ter medo, não, sabe? É bem tranquilo de observar e vocês vão gostar, vocês vão ver que é legal, assim, quando a gente vai para essa análise de dados, porque a gente vai saber realmente o que funciona, né? Então, se dá um ânimo, dá um gás, né? Saber que o seu trabalho está dando resultado de fato, né? Então, você vai acabar gostando de dados. Conselho. Conselho é ótimo. Um conselho também, pessoal, adicionar é quando for fazer um relatório, gente, não coloquem lá um número solto como análise. Exemplo, sua página cresceu 100 seguidores. Sim, isso é positivo ou não? Isso significa o quê? Isso. Então, usar um método de comparação para dizer se realmente aquele dado que você está colocando é ou não. No período anterior, idêntico, é relevante isso. No período anterior, isso foi maior ou menor? Teve um crescimento igual? Até para entender essa curva. Então, por isso que eu falei dos gráficos. Fazer essa comparação é necessária para mostrar esse seu trabalho realmente em processo de evolução. Certo. Eu vou aproveitar aqui e fazer umas perguntas, que inclusive nós fizemos uma entrevista com alguns coletivos aí agora, referente realmente ao dia da mídia social. A gente até entrevistou a Tuane, do Fantástico Mundo RP, e também a Amanda, da Todo Mundo Precisa de um RP, falando, né, sobre a atuação do social media, como elas viam isso, né? Até, inclusive, a entrevista, fica aqui o convite para todos que quiserem acessar lá o nosso site do Conferp, é www.conferp.org.br, para conferir a entrevista lá com as duas lá, que está fantástica, tá? Fica o convite para todo mundo. E a gente vai aproveitar aqui para fazer as mesmas perguntas, inclusive, que a gente fez para elas, que a primeira delas foi a seguinte: quais são hoje os principais desafios para o social media nos tempos atuais? São muitos.
Eu acho que o principal deles é essa concorrência que a gente tem hoje, né? Quando a pandemia mostrou muito isso para as empresas, como a gente já falou aqui, da necessidade da comunicação digital. Então, criar conteúdo útil, eu acho que tem sido o maior desafio aí dos social medias, e também conseguir fazer com que o tom de fala da empresa apareça, né? A gente citou aqui que tem muitos negócios muito diferentes, né? E é difícil comunicar nas redes sociais, mas a gente precisa adequar o tom de fala, né? Não é só criar o conteúdo viral que está ali, está todo mundo fazendo, um meme, mas tem que saber, será que a minha empresa, faz sentido para a minha empresa fazer isso, falar isso? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, o RP tem muito esse papel também, né? De estar cuidando, né, da marca do cliente. Então, é saber se isso faz sentido para o meu cliente, será que esse viral faz sentido? A gente teve um exemplo aí muito recente dessa questão de defesa de causas, né, que parece virou uma obrigação todas as empresas se posicionarem, mas a gente precisa avaliar se realmente aquilo está na essência delas, está no propósito, está no valor, não é só falar, né? A gente precisa entender se isso realmente faz parte da empresa, né? Porque elas precisam apoiar alguma coisa que elas vivem. Então, se não fizer parte do contexto, não adianta, né? Ela só se posicionar por se posicionar. Então, eu entendo que muitas vezes é até melhor se abster de resposta, de post, de falar que apoia, se isso não faz parte da realidade da empresa, né? Porque o que eu tenho visto hoje é muito essa incoerência das empresas. Então, acaba que, no final, a marca acaba sendo oportunista, né? Que está aproveitando o hype, né? Que a gente fala, daquele assunto, sendo que não faz sentido para ela. Então, eu acho que o maior desafio é conseguir adequar esse tom de fala aí e criar um conteúdo realmente relevante, que engaje, que as pessoas compartilhem e que o algoritmo goste, né? A gente tem esse desafio também do algoritmo, porque tem muita gente fazendo conteúdo e se o algoritmo não entender que o nosso conteúdo é bom, ele não vai fazer o alcance dele subir, né? Então, não sei se vocês já viram, muitos clientes, na verdade, muitas empresas fazem aqueles ícones, né, de comentário, de curtida, salva o post ou envia, porque é muito esse CTA, né, de influenciar as pessoas a fazerem algo com aquele post para ajudar no algoritmo também. Então, tem esse desafio do algoritmo que a gente considera também um grande desafio para o social media. Eu acho que concordo com tudo isso que a Andresa falou, e além, mesmo como eu já citei, da valorização do profissional, a valorização de quem trabalha com essa parte do digital. Historicamente, por exemplo, se vocês observarem, logo no início de tudo isso, a gente, do digital, da nossa comunicação, existiam muitas agências de comunicação digital especializadas nisso, e a maioria morreram justamente por conta disso, a pouca valorização das empresas especializadas em comunicação digital. Então, hoje a maioria se tornaram ou empresas de comunicação, atendendo a todas as atuações, né, além de somente o digital, ou se integraram a agências de comunicação, propaganda, publicidade, para formar ali uma associação, né, da agência, a parte digital junto com a parte do off, do tradicional ali corporativo. E justamente por conta dessa baixa valorização das empresas em relação à área, de não entender estrategicamente o quanto isso pode crescer. A gente já melhorou bastante, ainda não estamos no mundo ideal do que poderia ser. Fora do Brasil, por exemplo, a gente tem um investimento muito maior em mídia publicitária na internet. Por exemplo, nos Estados Unidos, chega a ser 3 vezes mais do que se investe hoje no Brasil em mídia publicitária na internet, e até mesmo o entendimento sobre os profissionais, sobre a valorização. No quesito de produção, mesmo de execução da parte de mídias sociais, acho que o desafio hoje é de capacitação. Não há tanta capacitação de forma avançada ou acessibilidade para que nós tenhamos cada vez mais profissionais capazes de atuar. Às vezes, a gente procura um profissional para trabalhar em determinada área do digital e não encontra, porque os que têm
já estão trabalhando, a empresa faz de tudo para que ele não saia. Tem muita gente fazendo conteúdo, mas tem pouca gente fazendo diversas outras áreas das mídias sociais que são maravilhosas, como análise de dados, mídia digital, métricas e performance, monitoramento de mídias sociais. Todas essas áreas são fantásticas, são maravilhosas, lidam com números e tem necessidade de profissionais. Tem muita gente que vai para a área de conteúdo, vai para a área de criação, que é lindo, é maravilhoso, mas também tem essas demandas e faltam às vezes profissionais. Então também tem que nesse entendimento aí de capacitação e entrada na nossa área. E como que Nossa, fiquei com várias perguntas na cabeça, agora ficou difícil. Ficou difícil. Ai, pode ir, Carlos, eu vou até anotar aqui para não esquecer. Anote. E como que vocês enxergam assim que a formação em relações públicas, né, contribuiu para atuar na área de vocês hoje? Eu acho que essa imagem, na verdade, o que a gente estuda sobre imagem, reputação, gestão de crise, acho que ajuda muito a gente a se preocupar com cada letra do post, sabe? Porque a gente sabe que isso pode ter efeitos negativos, né, lá na frente. Então, isso a longo prazo isso pode se tornar muito ruim para a empresa. E pensando que hoje a gente tem usuários cada vez mais conscientes, cada vez mais atentos, né, o que as marcas estão fazendo, isso virou uma preocupação, assim. Eu falo por mim. Então, é muito o que a gente estuda, a gente foca muito nisso, né, de prestar atenção no que aquilo está levando, né, da marca, porque está levando algo da marca, né? Então, a gente precisa ter muita atenção em relação a isso para como o consumidor vai receber isso. Então, eu acho que a formação de RP me ajudou nisso, nessa atenção, né, à percepção de marca, branding e tudo mais. E também coloco a análise de dados aí, a gente estudou um pouco de dados em RP, que isso é o que vai favorecer uma estratégia ou não, né? Então, eu preciso estar ali atenta o tempo todo, como está performando os posts e tudo mais, e se não estiver dando certo, tem que reinventar a rota mesmo, para a gente conseguir ter sucesso com aquilo. Então, basicamente isso, e eu destaco também o storytelling, né? Que a gente aprende um pouco também na graduação, que é muito importante hoje. O Florisson trabalha diretamente com isso, pode falar melhor, mas o público valoriza muito a contagem, né? Contagem, deixa eu ver, contar histórias, né? Na verdade, contar boas histórias. Então, é o que traz o público, né? O que traz engajamento. Então, além do desafio da criatividade, a gente tem que estar ali o tempo todo pensando o que vai engajar a pessoa. E o storytelling ajuda muito nisso também. Então, é um assunto que eu recomendo dar uma estudada a mais também, que ajuda bastante. É justamente isso, e a formação de relações públicas, para mim, foi essencial e é até hoje, enquanto todos os conhecimentos, cada vírgula que eu aprendi na época da faculdade, os professores ensinavam, eu levo até hoje no meu trabalho, principalmente quando a gente fala de planejamento e estratégia. Acho que são os dois nomes que me guiam bastante em relação à formação de relações públicas, porque eu, pelo menos, aprendi muito de planejamento durante a faculdade. Eu acho que eu cheguei a ter umas 3 ou 4 disciplinas de planejamento de comunicação. E para mim, hoje, planejamento é muito necessário. Também tive disciplina de estatística, como a Andresa falou, então eu tive de aprender também a calcular. Além da parte de que eu sempre falei que a formação de relações públicas, os RPs, os profissionais, são estrategistas da comunicação. E ser estrategista não é fácil, porque não é só pensar ali uma determinada questão, mas é pensar todas elas que estão agregadas. O que pode dar certo, o que pode dar errado, se tem uma crise, o que é que deve se fazer primeiro, principalmente no digital. Agilidade é essencial. Então, a gente tem marcas aí recentemente que tiveram problemas de crise de imagem que demoraram um dia inteiro para responder essa determinada crise no digital. E, caramba, ninguém pensou em precisamos responder, precisamos ser ágeis, precisamos nos posicionar. Então, eu vejo que cada vez mais esse pensamento de RP
fica mais claro no digital, até porque relações públicas está muito direta a relacionamento e redes sociais são relacionamento, né? É relacionamento com as pessoas. E cada vez mais isso fica mais em destaque. E até por minha trajetória profissional dentro da área, vindo da área de marketing e publicidade, eu tive poucos contatos com alguns profissionais de RP trabalhando nisso. Mas em digital, a maioria eram profissionais formados em relações públicas. Justamente, talvez tenham uma afinidade muito maior de estar trabalhando com o digital e serem, né, vindo da formação de relações públicas. E quando eu conversando na relações públicas, você é formado em RP, eu sou formado em RP, legal, memorável, né, fazer a festa. Então, na área digital, eu vi uma presença muito maior dos profissionais formados em relações públicas e talvez justamente por conta disso, é uma formação muito voltada para a estratégia, muito voltada para a área de conhecimento da comunicação como um todo e esse potencial todo que o digital permite, agrega bastante a nossa formação. Eu vou voltar um pouquinho atrás, quando vocês falaram, tu falasse, eu acho, Florilson, sobre as agências ou os profissionais de mídias sociais que fecharam, né, e que, ou, enfim, se tornaram agências de comunicação online, né, ou entraram, passaram a fazer parte de outras que fazem isso. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque me lembrei muito da Ariane Feijó agora, né? Justamente porque ela não fala no online e no offline, ela fala no online. E talvez seja essa a questão, e uma coisa que eu acho importante é esse alinhamento da comunicação nas mídias sociais com o resto da comunicação da empresa. Eu até, enquanto a gente estava falando, eu estava anotando, assim, pensando, né, lembrando de coisa. Começa desde o logo da papelaria e das cores, da identidade visual toda da empresa, do slogan da Heiko Parta, o storytelling, não necessariamente o storytelling, mas até o slogan, por exemplo, né? Enfim, tudo que abarca a comunicação da empresa, porque eu imagino que vocês devem ver mais do que eu, porque eu não estou assim o tempo todo analisando esse tipo de coisa, né? Mas eu vejo um distanciamento, muitas vezes, entre a comunicação offline, digamos, e a online, né? Uma parece que está falando... Parece que são duas empresas diferentes, ou duas marcas diferentes e com produtos muito parecidos, assim, né? Então, assim, talvez, de certa maneira, essa união entre o offline e o online seja até mais fácil para alguns clientes entenderem que isso tudo interage entre si, né? Então, assim, aí eu pergunto, nesse sentido, eu pergunto, quem trabalha só como mídia social, só como na área de mídias sociais, né? Ele não fica meio capenga, ele não fica mancando, porque fica faltando esse pedaço? Fica. Você chegou, acho que, no ponto ideal, realmente. É justamente isso. A comunicação, cada vez mais ficou mais clara que não é só online, não é só offline, ela precisa ser online, ela precisa ter integração. Vai até na linha um pouco, quem conhece aqui os termos de transmídia e cross-mídia, vai um pouco na linha da transmídia, de entender de que a gente não tem que ter diversas comunicações, mas que todas elas venham a congruir uma única identidade de comunicação. Isso. Então, eu posso ter ali a comunicação na TV de uma, posso ter a comunicação ali no outdoor, na rua de outra, e na internet também diferente, mas que elas três juntas, elas se complementam numa única comunicação. Se não houvesse integração, fica como se fosse uma coxa de retalho que cada uma é diferente, quando junta, né? Cada um faz parte do seu trabalho e a gente junta e aí depois vira uma parte louca, né? Nada com nada. E é justamente esse problema de que eu acredito, né? Não cheguei a ter nenhuma experiência direta de problemas assim de dividir online e offline, mas eu acredito que muitas empresas viam esse problema de não haver integração. E assim, um problema atual que ocorre ainda hoje é de que muitas empresas resolveram absorver o digital ou absorver o tradicional
mas não estão 100% capacitadas em uma das duas áreas. E aí sempre uma fica meio pendendo ali como você falou, meio capenga, de não estar realmente muito bem executada. Então, falta esse trabalho integrado ali e equilibrado das duas comunicações. Eu acho que hoje é a grande dificuldade das agências, das empresas que prestam esse serviço de comunicação, de ter esse equilíbrio igual das duas áreas de atuação. Esse seria, na verdade, mais um desafio de vocês, do social media. Sim. Eu Inclusive, concordo muitas empresas começaram a fazer trabalhos de... como é que se fala? É como se fosse uma aculturação digital para toda empresa. Porque imagine profissionais que estão ali na criação há mais de 30 anos trabalhando somente com aquela comunicação tradicional, básica, para entender de que agora ele vai ter que fazer X diferentes de comunicações para o digital e entrar na cabeça dele como é que vai ser isso. Que ele não teve justamente esse trabalho de estudo, de conhecimento agregado ao digital. E aí muitas empresas ou contratam um profissional para ficar ali do lado dele ou faz esse trabalho de treinamento interno mesmo. É muito isso. Eu queria acrescentar também, eu concordo com tudo que o Florisson falou, mas é muito também do que eu falei um pouquinho sobre coerência, né? Que a gente vê muitas marcas aí querendo ser diferentonas, né? Que a gente fala aqui em Minas, nas redes sociais, mas quando chega ali no atendimento cara a cara, a pessoa não transmite aquilo que a empresa é. Então, assim, queimou o filme da empresa, basicamente. Porque ela vai reclamar, ela vai lá no Twitter reclamar, vai no Reclame Aqui, que foi tratada mal. E é muito do que eu falei, que o usuário ele tem memória curta, ele não vai esquecer daquilo, nunca mais vai se relacionar com a sua marca e vai falar para as outras pessoas a experiência dela. Então, é muito sobre essa questão de coerência, saber qual que é o lugar da empresa ali, qual que é a realidade e se posicionar de acordo com o que ela é de fato, né, da essência dela. Então, é muito importante a gente observar esses pontos também. Aqui no nosso chat, aqui, a gente teve algumas perguntas aqui, vamos aproveitar também. Pergunta da Ellen Garmes de Oliveira. Como vocês estão lidando com as fake news e com os usuários sem rostos em terra de ninguém? Fake news é algo que é meio problemático. Assim, eu trabalhei em 2018 com 2 campanhas eleitorais, então imagino que a coisa ainda mais forte. Trabalhei do governador do Tocantins e para o senador aqui na Bahia. Foram 2 eleições diferentes. Enfim, foi eleição suplementar e a outra foi eleição normal mesmo. E aí a gente lidava o tempo todo com fake news rolando sobre determinado candidato, e aí vinha o trabalho super necessário do monitoramento de mídias sociais, acompanhando tudo que estavam falando, e no momento que surgia essa fake news, a gente ter agilidade em rebater com a veracidade, com a informação, ou dizer que estava divulgando fake news com aquela informação. Então, de forma geral, é um trabalho mesmo de acompanhamento, de formiguinha, de estar ali monitorando, e quando acontecer, tem um posicionamento da empresa em mostrar a verdade, se reportar, agilidade, isso daí de mostrar o seu lado de comunicação, pela mesma ambiente onde foi dito, que não se entrou ali na internet. Estão falando, você não vai pegar e botar na TV um comunicado dizendo o que aconteceu. Você vai para a internet e vai falar, né? Explicar, falar que foi fake news. E a questão de não ter as pessoas, eu acho que está falando talvez sobre os perfis fakes, né, que não mostram a cara na internet. Se fosse sobre isso também, não tem jeito. Por exemplo, geralmente a gente, quando recebe uma crítica negativa e que seja até com palavras, xingamentos, a gente exclui essa pessoa e bloqueia, porque a gente vê que é um perfil falso, que não está ali para agregar, simplesmente está ali só para falar mal daquela empresa, daquela pessoa, e não adiciona em nada. Então, realmente bloqueia e passa, segue a vida, e não tem muito o que fazer. Do lado de cá, falando de
porque eu tenho muito contato com microempreendedores, né? A gente tem até um cliente que ele é uma proteção veicular, e aí ele faz muito para veículo pesado, caminhoneiro, então a gente sabe que eles têm uma rede ali que circula muita informação e muitas vezes muita informação falsa. Então a gente é bem esse trabalho de formiguinha que o Florisson falou, da gente ficar de olho ali e alertar no Instagram ou na rede que for necessária. Eu uso até o WhatsApp também nesse sentido para comunicar. Então é saber ali o que vale a pena falar, o que não vale, porque esses clientes, por exemplo, da proteção veicular, eles tem o Instagram da empresa como referência também, então isso ajuda bastante. Então a gente está sempre ali no meio tentando entender, tem uma intermediação ali para ver o que está acontecendo para a gente prestar as informações necessárias, né? E também eu tenho um exemplo de outro cliente que ele era no salão de beleza, e esse comentário que a moça falou sobre a gente ter pessoas muito escondidas, né? Na verdade, diante de uma tela, acha que pode falar tudo e pode comentar qualquer coisa. Isso é muito difícil, mas quando a gente fala assim de clientes, dando esse exemplo do salão, que era um dos nossos clientes, a gente sabia ali que a pessoa fez um comentário ruim por causa de uma experiência dela. O que a gente fez foi o quê? Passar a mão no telefone, tinha o contato dela e ligar, sabe? Tipo, muitas vezes é isso que tem que acontecer. É responder ela ali na mídia para as pessoas que chegarem verem a resposta da empresa, mas muitas vezes tem que ter um relacionamento assim, de ligar e falar, olha, eu vi seu comentário, a gente pede desculpa e tal, a gente quer entender primeiramente, ouvir a pessoa para ver o que aconteceu ali, tentar entender o cenário e tentar resolver da melhor forma, sabe? Tem muito esse trabalho também que envolve relacionamento, envolve pessoas que precisam estar ali para isso. Então, é muito importante a empresa se preocupar com isso também, porque isso vai, com certeza, modificar. Não sei se vai modificar, mas a pessoa já vai ter outra percepção, né, do serviço, do produto da empresa. Então, é muito sobre isso também que a gente tem que ficar atento. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que é da Júlia Missaglia. O Florício comentou no início da conversa sobre os cookies, que nós geralmente aceitamos nos sites, e o quanto isso ajuda para compreender o perfil de quem consome os produtos da empresa. Como vocês consideram que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vai afetar esses dados que hoje as empresas e os profissionais trabalham com marketing possuem com mais facilidade? Excelente pergunta. Uhum. Isso daí é uma lei, né, que foi instituída, acho que em 2018, ia entrar ou já entrou? Eu não entrou. Sei exato, não entrou ainda não, né? Foi adiado. Ela tá que nem ioiô, vai e volta, vai e volta. Ela ia entrar, só que eu acho que foi adiada. Justamente de que as empresas vão ter que reportar sobre o uso de dados, vão ter que, inclusive, se alguém solicitar para saber porque esses dados estão sendo utilizados, a empresa vai ter que fazer essa transparência. Assim, algumas empresas já tomaram algumas atitudes de notificar a informação do site, de que esse site coleta dados, né, dos cookies, e a pessoa tem que aceitar os termos e condições de uso desses dados, e aí dá o okzinho lá. Outros ainda não fizeram isso, mas é necessário justamente para deixar claro ali para o usuário o que é que vai ser utilizado esses dados. Importante dizer que os cookies, eles não identificam que a Ana Mansur é a Ana Mansur. Ela vai identificar que o ID tal possui comportamento XYZ. Então, ali a gente consegue ver os dados comportamentais. E isso é trabalhado para o marketing. Claro que o que vai mudar é justamente de que a empresa vai ter que ter uma transparência maior, vai ter que ter banco de dados para guardar por um período X esses dados e deixar ali transparente o que foi utilizado, né? Se ele foi utilizado somente por viés publicitário, se foi utilizado por outro viés. Tem empresas que usavam o banco de dados de cadastros e aí passava para terceiros, isso não vai poder, né? É como se você estivesse justamente vendendo os dados da pessoa. Vendendo, é isso. Então, há todas essas questões aí que estão sendo discutidas, estão sendo desenvolvidas, ainda não há um
um formato ideal, exato, que as empresas estão adotando, mas algumas já estão trabalhando para isso. Leva um tempinho. A gente está muito nessa fase de estudo também, adaptação, para ver o que a gente vai ter que fazer, mas isso é só uma das coisas. A gente sempre está tendo que adaptar as mudanças, o Google muda direto o algoritmo quando a gente fala de tráfego, então a gente está assim, o tempo todo em alerta, porque alguma hora vai mudar alguma coisa. Então, isso é só mais uma, né? É um cenário assim, que a gente está até acostumado de ter que se reinventar toda hora, saber o que a gente vai fazer a partir de tal decisão. Inclusive, isso dá para adicionar lá na parte de desafios dos profissionais de mídias sociais. Exatamente. Tempo todo muda. Exatamente. Às vezes a gente faz um planejamento ali bonitinho. O 2020 está aí para provar, né, gente? A gente fez um planejamento todo bonitinho e aí simplesmente aconteceu um apocalipse e a gente teve que mudar tudo, né? Simplesmente. É justamente isso. É difícil. Ou seja, tem que ser um camaleão, né? E pegando as cores do ambiente que ele se encontra ali, se o ambiente muda, muda junto. A Bruna falou que 2020 não tá nem aí pro nosso planejamento. É isso. É isso. Exatamente. Imagine para mim que trabalho com varejo. Tá ótimo. Nossa, Deus livre. Vamos ver, tinha mais pergunta aqui. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é da Gabriele Harnbecker. Gabriele, depois pode puxar. Se eu falei pronunciar errado, me puxa a orelha. Harnbacher, alguma coisa assim. A Gabriele pergunta o seguinte, então. Diante de todo esse cenário, vocês concordam que relações públicas deverão cada vez mais entender as necessidades dos seus públicos, visto que esses públicos mudaram seus comportamentos e necessidades diante do cenário? Colocando o cenário da pandemia aí, né? Eu acho. Eu acredito que mudou. Em questão de 2 semanas a coisa virou do avesso. Nossa, total. Eu acho que a gente tem que cada vez mais estar mais próximo para entender o comportamento daquele público, assim. Independente de idade, eu acho que a gente precisa estar ali o tempo todo para entender o comportamento mesmo, de fato, do usuário, que muda também. Então, uma vez que a gente faz a persona, a gente tem que revisitar a persona também para ver se ainda aquilo faz sentido, né? Então, como a gente está falando aqui que tudo muda o tempo todo, isso se adapta também aos públicos. Então, às vezes a empresa não quer mais trabalhar com aquele público e adota outro. Tem muito sobre isso também, de estratégia de negócio da empresa. Às vezes a empresa muda o produto, a gente tem que adequar a persona. Sim. Então, é bem complicado, assim, a gente pensar que a gente vai ter um público ali fiel para sempre, né? Isso é mutável. Então, a gente precisa se adaptar também para a gente conhecer cada vez mais, né, esse público e o que ele está buscando. Eu falo muito que tem muitas empresas que trabalham sua estratégia de comunicação digital pautada em uma pesquisa de opinião ou em um público que foi definido no briefing. O público é mulher de tantos a tantos anos, que da classe tal, perfil tal, e acaba ali. Mas ali não é. Cada mídia, cada plataforma tem seu próprio público mais presente e, às vezes, você não trabalha a comunicação com só um público, você trabalha com diversos públicos, né? São as personas. A gente não tem só uma persona, às vezes, numa mídia social. No Instagram, por exemplo, a gente pode ter uma persona jovem, uma persona mais velha, pode ter uma persona que tem um poder aquisitivo maior, tem uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor. Então, você tem que falar com todos esses públicos e a estratégia precisa ser desenvolvida e pautada em cima desses públicos. E falando um pouquinho sobre a situação atual, é muito dessa linha, em questão de entender o momento, entender como você deve falar, entender quem é o seu público neste momento que ele está passando e fazer esse exercício aí de se colocar no lugar dele e entender como você queria receber uma comunicação. Por exemplo, no meu caso que trabalho com a área varejista, quando começou logo tudo isso, a última coisa que a gente tinha em mente, enquanto conteúdo de mídias sociais, era vender alguma coisa. Nossa estratégia era falar, fiquem em casa, vão se cuidem e vamos aqui dar dicas para vocês estarem protegidos. A marca se posicionou dessa maneira. Branca com flor. Opa! Olha pra cá, é igual da Marli. O tamanho desse... O microfone está aberto aí. Ai, acho cara, que é da Maria. Xadrezinho da Marli, dona Leila.
Cadê a Maíra? Tem que desativar o som. Pronto. Então, nesse momento que teve essa mudança, a marca tomou a atitude imediata de mudar o comportamento de comunicação dela no digital para se adaptar ao momento que o público dela estava vivendo. Não era o momento das pessoas, eu vou ali comprar tal coisa. Não, gente, fica em casa. Inclusive, tinha gente que vinha perguntar quando as lojas vão abrir. A forma de resposta da gente era, neste momento, queremos que todos fiquem em casa, protegidos, e no momento que as autoridades acharem mais ideal, nós iremos reabrir as lojas. Pronto. A gente não ofendia a pessoa por ela estar querendo ir para a rua comprar e, ao mesmo tempo, deixava ali de dizer o nosso posicionamento, que era o cuidado naquele momento. Então, se adapta de acordo ao momento, de acordo com o público, à necessidade. É um processo de adaptação mesmo. Camaleão, como a Ana falou. Eu estava pensando, inclusive, na fala da Andresa ali, que os microempresários, principalmente, muitos passaram a produzir de uma hora para outra álcool gel e máscara. Então, mudou completamente o produto, né? O cara fazia, sei lá, chaveiro, né? E mudou, assim, completamente em função da virada da própria pandemia. E alguns, inclusive, se deram muito bem, vendendo artigos, não só o álcool gel e a máscara, mas vendendo artigos voltados para o pessoal que está na pandemia, né? Até eu vi outro dia, eu digo, não adianta, brasileiro é bicho que tem que ser estudado mesmo, né? Porque agora ainda tem as máscaras com lenço, assim, que é tudo, né? Então, quer dizer, as pessoas ainda inovam, é máscara, mas não é só máscara, tem moda junto com a máscara. É uma loucura isso. Tem mais pergunta ali, peraí. Patrícia Dias, ela traz a seguinte reflexão, né? Como evitar ou lidar com situação quando a gente faz, né, os ads, e mesmo a gente colocando determinados bloqueios, algumas configurações ali, e ainda assim vai parar em sites que propagam fake news. Olha, no gerenciador de anúncios, quem faz aí anúncios no Google, por exemplo, você tem a opção lá de criar uma blacklist, uma lista de sites que você não deseja que seja mostrada a sua campanha. Você pode selecionar por categoria ou você pode colocar um site específico. Aí fica um exercício de ir lá na lista de os top sites com maior nível de fake news na internet e pegar o link desses sites e colocar lá nessa blacklist para que não apareça, para justamente você não permitir. Até o movimento, esqueci agora o nome, que estão expondo marcas que fazem propaganda na internet em sites de fake news. Eu não lembro aqui o nome, mas eles estão listando, expondo essas marcas. Então, é cada vez mais necessário ter cuidado realmente para a sua propaganda ser mostrada no site desses e acabar sendo ligada de forma mesmo sem que você tivesse ciente de que estava sendo exposta lá. Assim como tem como criar anúncios só para mostrar nos sites XYZ. Que pode acontecer e colocar lá, eu só quero que mostre mais prioridade que nesse site. E aí ele vai mostrar, o site vai lucrar, vai ganhar dinheiro pelo Google. Né? A gente sabe aí que tem como isso ser mostrado, não necessariamente ao natural, ao Léo, se aparecer ali naquele site de fake news. E tem uma ferramenta também dentro do Google Ads, do Facebook Ads, se não me engano, que é essa questão de negativar palavras, né? Então, se você já está sabendo ali que tem uma fake news relacionada com o seu produto, já vai lá e negativa para não ter risco das pessoas associarem aí alguma coisa. Também vale a pena fazer essa pesquisa para barrar essas palavras que tenham a ver com o seu mercado e estão aí no mundo das fake news. Agora tem uma pergunta ali do Jonathan que está interessante ali, Carlos. Jonathan, tem uma antes aqui, eu acho que... tem uma antes? É marmelada, mas tudo bem, é da Ana Clarissa. A Ana Clarissa, ela pede assim, cada dia que passa as empresas focam mais em marketing comercial e acabam esquecendo comunicação. Como podemos mudar esse cenário? Eu acho que é educando, mostrando a importância disso e quais resultados que ele vai ter fazendo e não fazendo. Eu acho que é o principal ponto, assim, de fazer ele entender que uma comunicação interna é tão necessária quanto o marketing.
Então, assim, para minha realidade é um pouco mais difícil porque a Ana bem falou aí que os microempreendedores, eles fazem tudo. Eles fazem marketing, fazem contabilidade, fazem fiscal. Então, é mais difícil fazer eles entenderem dessa importância. Mas para quem trabalha com empresas grandes aí, é mostrar mesmo case de empresas que fazem comunicação interna ou comunicação de outras vertentes também, o quanto deu certo, né? Mostrar também justamente o alinhamento das coisas, né? Que o marketing, ele é uma parte importante, mas a comunicação interna, a comunicação com a comunidade ou comunicação com a imprensa é tão importante quanto. Mostrar dados daquilo. Eu acho que é o principal ponto aí para a gente começar a fazer as empresas entenderem da importância da comunicação para além do marketing. Isso. E entra principalmente a questão de relacionamento, né? Muitas marcas, como a gente falou lá no início, vão para a internet achando que é só vender, vender, vender e publicar produto, e não é. A primeira questão da internet, o primeiro objetivo, enquanto relacionamento, enquanto redes sociais, a marca nas redes sociais, é estabelecer relacionamentos, vínculos com os usuários. Então, responder os comentários, tratar de forma mais humana, pessoal, menos de forma fria, de forma realmente com foco só em marketing, venda, mas também estabelecer essa parte de comunicação. E aí vale conversar com toda a equipe de marketing, a equipe de comercial, a equipe de comunicação, para encontrar um equilíbrio. Não precisa ser nenhum nem outro, né? Pode haver um equilíbrio ali de comunicação para estar ali estabelecendo esse relacionamento e, no momento oportuno, também fazer a parte de marketing, a parte de venda. É a pergunta do Jonathan. Do Jonathan Silveira Santos. Vocês realizam algum tipo de pesquisa para definir as pautas de produção de conteúdo? Nossa, muita. O que a gente faz aqui na Friends é principalmente olhar calendário sazonal, né, para saber se tem datas importantes ali para o negócio daquele cliente. Mas o que a gente mais faz, assim, é visitar os concorrentes, saber o que eles estão aprontando, né, o que eles estão fazendo no mercado e tal, para a gente pegar uma base, não cópia, né, mas inspiração. Eu acho que é importante também a gente dar uma olhada, né, no que os concorrentes estão fazendo, mas mais que isso é olhar ali para a persona que você construiu, saber quais são os problemas dela, o que tem relação ali com os problemas dela, que está rolando no mundo aí. Eu acho que é muito importante, primeiramente, a gente voltar na persona ali e saber o que está se passando no universo dela. É muito do que o Florício falou também sobre empatia, porque querer saber, tipo, o que eu queria consumir nesse momento através dessa marca. É muito se colocar no lugar da persona mesmo, para a gente conseguir fazer um conteúdo legal, que ela receba, que ela compartilhe, que ela ache interessante. E do que a gente também falou muito na tecla aqui é não falar só sobre a empresa, né? Nem querer vender produto, porque isso não funciona. Você vai gastar tempo da sua equipe ou o seu próprio tempo para uma coisa que não vai te render nada, basicamente. Então, quando você quiser fazer alguma coisa desse tipo, de promoção, de promover a marca, é usar pessoas que já usaram o seu produto ou o seu serviço para falar, porque nada melhor que prova social para isso, né? As pessoas que usaram falar sobre a sua marca. Aí é uma coisa que é legal fazer. Mas, no geral, assim, é basicamente isso que a gente faz. Isso. E é um exercício também de monitoramento, de entender o que o seu público está falando na internet, entender como ele vem se comportando. Tem um tipo de estudo que eu gosto muito de fazer, que se chama netnografia. Existe a etnografia, que trabalha aí com pesquisa, já deve ter trabalhado, e existe na internet a netnografia, que você faz o estudo do comportamento do consumidor com base no comportamento digital dele. E aí você pode fazer esse estudo com informações de mídias sociais, informações do comportamento de compra dele, enfim. E aí você consegue entender, por exemplo, o que é que ele mais deseja, quais são seus anseios de compra ou de interesse mesmo de informação, de comunicação, qual horário que ele mais está ali presente nas mídias sociais, que ele está mais propenso a interagir com a marca ou a comprar um produto. Enfim, essa pesquisa aí feita, essa netnografia, esse estudo, ajuda muito nesse trabalho de mídias sociais. Não é algo muito simples ou fácil de se fazer,
mas vale muito a pena investir nesse trabalho aí também, e além mesmo do trabalho de quem faz aí produção de conteúdo, de estar monitorando os concorrentes, de estar monitorando marcas que não são concorrentes, mas marcas que você tem como exemplos, né? Não só do Brasil, de fora, eu faço muito esse trabalho para a marca, né, a Libspeak, que eu trabalho. A gente vê muitas marcas de fora do Brasil, como é que elas estão atuando nas mídias sociais, o que é que está sendo feito lá fora, legal, porque a gente pode estar trabalhando aqui. Então, vale também fazer esse acompanhamento aí de benchmark de outros trabalhos que pode ser legal influenciar no teu conteúdo. Tem duas ferramentas que eu indico para quem quiser também ter ideia de conteúdo, que é o Google Trends, que é muito sobre tendências, assim, de olhar nele também. E tem o Answer the Public, depois eu envio para vocês, se vocês quiserem, que é uma coisa mais de SEO, mas que a gente consegue ver umas nuvens de palavras, tipo, um tema relacionado à meditação, por exemplo, a gente consegue ver o que as pessoas estão pesquisando ali sobre o tema, então isso dá muito insight de conteúdo também, é bem interessante. Tem também uma outra ferramenta que é o Facebook Audience Insights. Vocês podem usar, que ele é bem legal para você entender o comportamento das pessoas que têm interesse em um determinado assunto, ou um perfil de pessoas de uma cidade, de uma região, de um país, como é que ele está se comportando no Facebook. E aí, de lá traz bastante sites legais para a comunicação, para entender o comportamento desse usuário no Facebook. Mandei no chat aí as ferramentas. Eu vi essa do Public. Muito bem. Eu tenho duas perguntinhas. Eu acho que a gente deve estar quase acabando, já são 20:50, né? Estava ouvindo a netnografia e me lembrando de quando eu fiz faculdade, já no século passado, quando eu fiz a faculdade, a gente tinha além daquela questão de várias pessoas dizerem que tinham feito RP porque não queriam trabalhar com números, tinha muita gente que não dava bola, não dava atenção suficiente para a disciplina de sociologia. Né? E agora juntei a netnografia com isso, a questão da gente entender o comportamento social de grupos e etnográficos mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa que quem eventualmente, não é todas as universidades, todos os cursos, né, que dão essa disciplina, e nem as de estatística, né? Mas aqueles que eventualmente tenham realmente interesse em trabalhar nessa área, acho que seria legal buscarem cursos avulsos, digamos assim, né? Para complementar esse conhecimento. Ou até leitura, né, gente? Mas leitura quase ninguém vai ler, né? Vamos falar sério. Um conselho que eu dou para os estudantes aí com certeza, não ficar só nos conteúdos da faculdade. É procurar fora, visitar muito evento, conversar com pessoas. Eu acho que isso foi essencial para a minha formação, para complementar a minha formação e conseguir um emprego legal, assim. Então, eu indico bastante para as pessoas não se conformarem só com o conteúdo ali da faculdade, buscar cada vez mais conteúdos que não só da área, mas que agreguem outros formatos também em outras áreas. Então, fica a minha dica aí. Certo. Tinha mais uma que eu acho, essa aqui é para sacanear vocês, tá? Já vou avisar desde já que essa aqui é para sacanear vocês. Poxa. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Marketing ou RP? Eu vou defender RP, né? Para sempre. Claro. Totalmente. Ai, que legal. Antes de marketing veio o relacionamento, vem os clientes, vem o público, né? Então, a gente precisa aí diferenciar, e RP com certeza é o topo ali da estratégia, a base, né, que a gente fala da estratégia. Então, vou defender com certeza RP para sempre, e é a melhor graduação da comunicação. Todo mundo suspeito aqui, mas aqui... Vender meu peixe, vender o peixe. Claro. RP totalmente. Marketing a gente acaba fechando muito, focado em vendas, focado na parte de negócios, e RP não, tem muito mais esse lado de comunicação, esse lado da estratégia, esse lado de olhar todos os pontos de contato do usuário
E digital RP. Exatamente, digital PR. Maíra levantou a mão. Olá, gente. Mayra, mas não dá para saber mesmo porque é com Y. Tem uma máxima que não é minha, é da Maria Ângela Miró, uma doutora em comunicação daqui de Mato Grosso do Sul, e ela fala o seguinte: o homem precisou se comunicar para depois trocar mercadorias. Então, isso é um fato. Exato. As relações públicas, com certeza, vêm antes do que o marketing, porque o homem primeiro se comunicou para depois trocar mercadorias. Isso é inevitável. Perfeito. E, com certeza, concordo com você, relações públicas é a melhor habilitação da comunicação, mesmo porque é a mais ampla, mais estratégica, mais completa, e a visão de quem realmente gosta, se entrega e estuda, é uma visão única. Eu sou funcionária pública do governo aqui agora, eu já fui professora na universidade, e eu estou há 13 anos como gerente de comunicação da Rede Hemosul, que é a rede de banco de sangue, né, do Estado. Aqui a gente é 100% público, é a rede de banco de sangue, não tem privado. E eu sou a única relações públicas em função de relações públicas no governo inteirinho. Nossa! Nós temos cerimonialistas, né, relações públicas no cerimonial. Mas como relações públicas, eu sou a única no governo do Estado inteirinho. Nós temos vários assessores de imprensa, vários publicitários, mas a única relações públicas como relações públicas. Então, isso assim é bem complicado, né? E aí eles veem a diferença quando a gente começa a conversar e eles veem a capacidade que a gente tem de desenvolver inúmeras atividades. Né? A gente vê de forma macro, é diferente. Isso. Eles colocam posts, a gente vê o resultado que esse post vai dar quando cair na recepção do público lá na frente. Então, é diferente. É diferente. Oi para vocês. A gente tá muito bom. Eu tô adorando vocês, tô adorando a live. Eu tava sem imagem, sem som, porque eu tava na fisioterapia, no carro, mas eu tava escutando. Agora eu tô aqui em casa. De máscara, no carro. Um abraço para todos. Um abraço para você, Carlos, também. Obrigado, tá? Muito obrigado. boa a iniciativa, tá? Obrigado pela contribuição, viu? Perfeita. Imagina. Pessoal, eu não quero ser assim o causador das más notícias, mas em respeito a todo mundo, pelos horários e tudo mais, nossa conversa está excelente, fantástica. Acredito que cabe mais uma segunda rodada daqui um tempinho para a gente poder conversar e trocar muito mais ainda a respeito aí de social media, de marketing digital. Então, assim, nesse momento, em nome do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, o CONFERP, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês, Florilson, Andresa, muito, muito, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho das experiências de cada um, né, passando desse horário que já é à noite, que vocês poderiam estar fazendo outras coisas aí, vocês estão aqui querendo falar sobre relações públicas, sobre a área de social conosco e compartilhando com os colegas aí que futuramente com certeza vão se espelhar em vocês aí para futuras ações. Minha colega Ana, tenho que te agradecer super também aí pela parceria, brigadão aí pela condição. Metendo a colher em tudo. Exatamente. E fica o convite para as próximas lives aí que a gente pretende aí organizar também para o próximo mês de julho, sobre outras temáticas também, então vamos encaminhar esse vídeo, vai para o YouTube também do canal, depois vai estar disponível para todo mundo. Quem se inscreveu, depois a gente manda um e-mail direitinho. Se o Florilson e a Andresa tiverem alguns links que queiram passar, eu compilo isso nesse e-mail, formato, e envio para a galera aí também, para todo mundo ter e guardar de coração. Tá legal? Mais uma vez, agradecendo a presença de todos também que estiveram aqui, né, prestigiando nossa live. Então, teremos outras. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Foi um prazer. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado pelo convite. Confere. Tchau, obrigada, queridos. Obrigada. Adorei conhecer vocês. Boa noite. Qualquer coisa precisarem, pode chamar. Satisfação. Vou chamar, pode escrever. Sigam lá. Meu Instagram é FlorilsonRP, tá, gente? Quem quiser seguir, fica à vontade. Sigam de volta. Tá joia, tá joia. É até legal nesse e-mail a gente colocar as redes também, para quem precisar, pode chamar lá. Isso. Combinamos. Um abração. Boa noite. Boa noite. Abraço. Obrigado. Vocês.